Muito bem então, pessoal. Hoje eu quero gravar mais um vídeo da série Esta é a Minha Opinião. E o assunto de hoje é Igreja versus Denominações. Hoje nós vamos falar um pouco das distinções e diferenças entre a Igreja de Cristo como corpo místico de Cristo, né, a Igreja universal e imaterial de Cristo, e as denominações cristãs. Né. Isso nós vamos falar um pouco porque eu creio que é extremamente importante que os ensinadores tratam de tempos em tempos de reafirmar essas diferenças e distinções para que as pessoas entendam, né? Porque é muito fácil confundir as coisas, é muito fácil misturar as coisas e acabar, né, tratando uma como a outra, quando na verdade as distinções são reais, né, e não tem como negar. E é importante que se façam, né, ou se reafirmem essas distinções de tempos em tempos, porque muitas pessoas são enganadas, iludidas e manipuladas justamente por causa da incompreensão das diferenças dos termos entre a igreja genuína, né, que é composta dos membros, né, de pessoas salvas e regeneradas por Cristo, cujos nomes estão escritos nos céus, das denominações cristãs, que são as organizações físicas. Nós vamos hoje tratar deste assunto e será um vídeo um pouco mais extenso. Aí eu espero que você assista, e porque assuntos complexos exigem explicações mais complexas, né? Não espere que você vai entender de coisas complexas apenas com 5 ou 10 minutos assistindo um videozinho no YouTube, que é como muitas pessoas têm se informado atualmente, e aí não adianta você negar, né, os fatos pelos quais fazem que as pessoas tenham péssimo nível de conhecimento bíblico e teológico, como as pessoas majoritariamente têm. Né? Muitas pessoas, infelizmente, não têm, né, o interesse de aprofundar-se nos assuntos, né, e querem só aquelas comentáriozinhos de 5, 10 minutos e acham que então sabem ou entendem dos assuntos que pesquisam e estudam dessa forma. Absolutamente não. Eu passo dias, semanas, meses e até mesmo anos estudando alguns assuntos específicos para entender mais aprofundadamente. Então eu entendo o valor que há, né, no estudo sistemático e disciplinado. Portanto, se você quer de fato aprender, né, você tem que se empenhar, você tem que, ainda que você não está estudando, lendo os livros, né, mas quando você for ouvir alguém ensinar, você tem que ouvir detidamente por mais tempo. Né? Se você não é bom em ler, pelo menos ouça. Né? Agora, videozinhos de 5, 10 minutos não vão te levar a lugar algum. Então essa é uma advertência que eu faço questão de fazer, porque é muito fácil, né, no advento das redes sociais, dos canais de YouTube e outros mais, você ficar transitando de um vídeo para o outro e assistir apenas um pequeno trecho e achar que está entendendo. E ainda mais, como eu vou dar a minha opinião sobre assuntos bem complexos, né, e sensíveis, e até mesmo polêmicos, eu espero que você não tire conclusões acerca das minhas opiniões sem assistir o vídeo inteiro, né, porque aí você pega uma pequena parte e acha, ele está falando tal coisa. Não seja tão imaturo assim, né, e irresponsável. Né. Se você vai ter uma opinião sobre a minha opinião, ouça ela totalmente. E se preciso for, questione, faça perguntas aqui embaixo, coloque perguntas, né, de pontos específicos que você não entendeu perfeitamente, para que você não tire conclusões erradas acerca do que eu estou falando. Isso acontece muito, por isso que eu faço questão de aqui, agora, no início desse vídeo, fazer essa explicação. Vamos lá então, pessoal. Então esta é a minha opinião, igreja versus denominações. Então vamos lá. O significado de igreja, conceitos gerais. Então, o que é a igreja? Igreja, no latim, ecclesia, é um templo cristão, é o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Isso é uma definição segundo conceitos gerais. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Em sociologia, a igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos membros representam da mesma maneira o mundo sagrado e as suas relações com o mundo profano. Como grupo, uma igreja abrange uma comunidade dos que creem e geralmente
um corpo de sacerdotes hierarquizado ou não. Como instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ritos e crenças. Aqui são definições, tá, em termos gerais do que é a igreja. Agora, na perspectiva bíblica, a palavra igreja no grego bíblico significa literalmente chamados para fora. Era usada para designar a assembleia ou ajuntamento dos cidadãos de uma localidade na antiguidade grega. Há diversos termos no Novo Testamento para descrever a igreja, sendo ilustrações e figuras como corpo de Cristo, povo de Deus, noiva de Cristo. Existem outros termos usados mais especificamente para designar os membros da igreja: crentes, santos, eleitos, discípulos e cristãos. E tem muitos outros termos, né? Ovelhas, rebanho, né? Você tem vários termos para designar a igreja no seu contexto geral ou no contexto dos seus membros individuais, tá? Isso na perspectiva bíblica. Na perspectiva teológica, que é as conclusões, né, que os estudos acerca daquilo que a Bíblia ensina fazem, nós temos a igreja como a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares e de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. Inclusive, isso é uma definição no credo da Assembleia de Deus. Tá? A igreja é formada por todos aqueles que Deus chamou para fora do mundo, tendo sido esses resgatados da vã maneira de viver por intermédio do precioso sangue de Jesus. A verdadeira igreja é constituída por todos os fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, formando o corpo místico de Cristo por meio do Espírito Santo. E cada crente salvo é membro desse corpo. A igreja é una e indivisível, um só corpo, um só espírito, uma só fé e um só batismo. E esta igreja, né, universal dos santos, ela também é definida em uma divisão de dois termos, que é a igreja atuante e a igreja triunfante. A atuante é aquela que milita na terra, formada por todos os que seguem a Cristo, que exerce os seus ofícios e luta contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então a igreja atuante é aquela que está atuando atualmente no mundo, né, dos cristãos vivos hoje na terra. E a igreja triunfante é aquela constituída daqueles que já partiram deste mundo, tendo vencido todos os seus inimigos e descansando agora com Cristo. Eles também são partes da igreja. O fato deles já descansarem no Senhor não muda o fato deles pertencerem à mesma única igreja, que é o corpo místico de Cristo. A conclusão sobre o que é a igreja pode ser sintetizada da seguinte forma: a igreja é uma entidade mística formada pela totalidade de salvos genuinamente regenerados pelo Espírito Santo, chamados para fora deste mundo para uma comunhão real e íntima com Deus. Esta igreja organiza-se em grupos locais para prestar culto e exercer a sua função primordial, que é glorificar a Deus, desenvolver a espiritualidade de seus membros e levar adiante a missão de evangelização e do cuidado e amor pelos pobres e oprimidos deste mundo. Essa aqui é uma definição, né, que nós podemos fazer de modo a sintetizar o que é a igreja, tá? A igreja cristã, a igreja genuína cristã. Além de organizar-se em grupos locais, a igreja também organiza-se de forma hierárquica, ou seja, uma forma que coloca as pessoas ou atividades em ordem de subordinação umas em relação às outras. Esta ordem de subordinação não significa distinção de valor e importância. É apenas para a ordem de ofício e administração das funções, tarefas e recursos materiais e financeiros. Tá? E quando a gente fala de divisão da igreja de forma hierárquica, nós estamos falando apenas de uma divisão para a ordem de ofício. Tá? Não é ordem de importância ou valor. Quem está acima na posição hierárquica não é melhor ou maior daquele que está embaixo. Tá? Então vale ressaltar que estas formas de organização da igreja estão prescritas na Bíblia e foram assim executadas na igreja neotestamentária. A igreja neotestamentária organizou-se, né, para executar os seus ofícios, tanto espirituais, teológicos quanto materiais, de forma hierárquica. Existe certa dificuldade em se entender que diante de Deus os salvos não possuem distinções de valor e importância, e que estar acima ou abaixo numa cadeia hierárquica não torna alguém mais ou menos importante para Deus. Na verdade,
A distinção está mais na responsabilidade diante de Deus que cada um possui segundo a posição que se encontra. O juízo será mais acentuado segundo a posição. Então, se nós fazemos uma distinção entre aquele que está acima e aquele que está abaixo, nessa cadeia hierárquica dentro da organização eclesiástica, nós temos então uma questão mais de responsabilidade. Tiago 3:1 vai dizer: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então há uma distinção clara, que alguns receberão mais duro juízo. Quem? Aqueles que são mestres na igreja, né? Lucas 12:48, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aqui nós temos uma distinção entre crentes e crentes. Alguns, né, receberão mais do Senhor, e você pode incluir a questão do posição, né, exercer a administração e domínio sobre um grupo maior de pessoas, né, ou a administração de um grupo maior de pessoas, né, por exemplo, pastorear um grupo maior de pessoas, uma denominação maior. Aí sim, essas pessoas têm uma distinção diante de Deus. Qual? Elas receberão mais duros juízos, lhes será cobrado mais, porque receberam mais. Tá? Não é somente de dádivas e bênçãos, mas também de responsabilidade. Quem receber maior responsabilidade será cobrado com maior juízo, né? Um maior rigor, podemos dizer. Tá? Então, se analisarmos pela ótica da distinção entre salvos e salvos, pela ordem hierárquica, teremos que aceitar que a distinção está na responsabilidade que cada cargo exige para com Deus e para com os demais salvos. Lucas 22:24 e 27 vai dizer, 24 até 27 vai dizer: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior dentre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Cristo, sendo plenamente Deus, assumiu a condição de servo e não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo obediente até a morte. Como podem homens aceitarem ser tratados como superiores aos demais, cercando-se de honrarias exageradas e bajulações? Algumas vezes a gente vê esse tipo de coisa acontecendo em algumas igrejas ou denominações, né? E quando a gente faz a leitura aqui de Lucas, né, Lucas capítulo 22, nós vemos exatamente esse problema, que é um problema humano, já manifesto no grupo de apóstolos, né? Essa disputa e esse querer, esse desejo por saber quem que é o maior, né? Criando essas distinções de valor, de superior e inferior na cadeia ou dentro do reino dos céus, né? Isso é uma definição melhor. E Cristo mesmo vai dizer que, olha, na realidade, isso existe, essas distinções existem fora, né? Nas organizações que existem no mundo, existem essas distinções entre maiores e menores. Agora, entre vocês, né, entre os apóstolos e dentro da igreja do Senhor, não deve ser assim. Né? Por que vocês não invertem a lógica? Aquele que quer ser maior, então que seja o menor, né? Aquele que governa, aquele que serve, é como quem serve, né? Que seja tratado como um servo e não um senhor. É isso que Cristo está ensinando e é isso que a igreja deve replicar. Por mais que organize-se de forma hierárquica, que exista um superior e um inferior na ordem de ofício administrativo e para cumprimento de funções, de tarefas e trabalhos, não existe distinção de valor. Um pastor da igreja, ele não é superior do que o membro da igreja diante de Deus. Não existe essa distinção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para ele, servo é servo, independente de qual ofício esteja executando. E o servo maior não é aquele que faz uma obra maior, mas aquele que faz com maior dedicação e faz pela intenção correta. Quando nós lemos, por exemplo, aquilo que vai definir o galardão e a entrega de galardões, a gente vê exatamente isso, que cada um faz conforme deseja e produz uma obra de uma espécie diferente da outra. Agora, as pessoas e os ofícios são os mesmos. O que vai distinguir é aquilo que a pessoa fez
como ela fez, a intenção que ela fez para Deus. Né? Como que nós vamos ver pessoas dentro da igreja, por exemplo, sendo aceitadas, né, ser tratadas como superiores aos demais, com bajulações e honrarias excessivas, né, ou exageradas. Né? Existem líderes por aí que, embora discursem humildade e servidão, vivem às custas dos fiéis como imperadores, literalmente, pessoal. Nós temos igrejas cristãs e até mesmo evangélicas que têm trono, né, literalmente um trono onde o pastor presidente se senta, né? É uma coisa assim inacreditável. Quando ele chega assim, a igreja toda para, vem carro de luxo para deixar o camarada na porta, e é literalmente uma inversão de valores, algo que é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina, né? Honrar o pastor, honrar o líder não significa, né, idolatrá-lo, literalmente, né? Ou tratá-lo como faraó, né? Não. 1 Pedro 5, 1 ao 3, aos presbíteros, olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e aqui a palavra presbítero confunde-se muito com o cargo de pastor, né? Testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Olha só, apacentar, então ele está falando dos pastores, né? E não no presbítero no conceito que nós temos aqui dentro da Assembleia de Deus, na hierarquia nossa, né? De diácono, presbítero, evangelista e pastor, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha só, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então aqui Pedro também vai deixar bem claro como é que funciona a posição daquele que está acima nessa hierarquia de ofício, né, de execução de obras para o reino de Deus, ou na obra do Senhor, tá? Aquele que está acima, aquele que tem o cargo máximo, entre aspas, seria o cargo de pastor, né, o que pastoreia o rebanho, ele tem que, né, servir de exemplo ao rebanho, e ele não tem domínio sobre a herança, né? Ele está simplesmente, né, cuidando do rebanho que não é dele, que é de Deus, né? Ele tem cuidado dele, e é não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Todo mundo que participou de EBO e consagração de obreiros já ouviu esses textos, mas infelizmente é muito falado sobre isso, mas na prática a coisa não funciona assim. Infelizmente, em muitos lugares. Nós vemos muito discurso de servidão, né, daquela coisa de abnegação, de humildade, mas na prática são marajás, né, que andam entre o povo literalmente como tais, né? Voltando ao assunto. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, sendo administrada e organizada pelos apóstolos. Com a evangelização crescente, novos grupos de pessoas em outras localidades foram se convertendo e formando novas congregações locais nas próprias residências destas pessoas. Você lê Atos dos Apóstolos, você vê que foi exatamente assim que aconteceu. A igreja foi se expandindo através da abertura de congregações em localidades. O evangelho chegava, os ministros do evangelho, na pessoa dos apóstolos, chegavam em determinadas localidades, convertiam algumas pessoas e criavam uma congregação local, geralmente na casa dessas pessoas. Jerusalém, por algum tempo, foi a sede administrativa desta igreja. Cada nova congregação de fiéis recebia instruções e se reportava diretamente aos apóstolos. Este elo de ligação era extremamente limitado pelas dificuldades de locomoção e comunicação. Algumas congregações receberam pouquíssimas visitas de algum apóstolo, quando nenhuma, sendo assistidas por cooperadores enviados pelos apóstolos, e mesmo assim, tal assistência era esporádica e extremamente limitada. A igreja, no princípio, a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, tinha muitas dificuldades, de maneira que, quando os apóstolos começaram a criar igrejas, fundar igrejas cada vez mais distante do eixo de Jerusalém, que era onde eles estavam, né, e tinha então essa sede, digamos assim, ficava cada vez mais difícil de haver uma comunicação, né, e a assistência desses apóstolos a essas congregações, de modo que grande parte do tempo as igrejas estavam sozinhas, entre aspas, né, somente com os membros locais. Então eles recebiam as instruções de tempo em tempo, e às vezes demorava muito tempo, até mesmo anos, para que chegassem novas informações, né, novas instruções, e eles iam trabalhando conforme aquilo que eles possuíam. Então, durante muito tempo, a igreja, ela funcionou dessa forma. As limitações eram muito grandes, né, haviam muitas dificuldades.
Posteriormente, podemos saber que isto piorou ainda mais. Com a perseguição, os apóstolos foram se dividindo e indo para regiões distantes umas das outras, perdendo eventualmente o contato de forma absoluta e definitiva um com os outros. Né? Com o tempo, os apóstolos acabaram perdendo o contato de forma absoluta e definitiva uns com os outros. Muitas congregações acabaram desassistidas, tendo que seguir sozinhas ou sem vínculos diretos com apóstolos ou seus sucessores. Isso aconteceu. Muitas igrejas, né? Muitas igrejas que foram criadas nessa diáspora, né? Quando os apóstolos se dividem e vão para regiões distintas umas das outras, muitas igrejas manteram vínculos. Sim, você lê ali a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele vai contar como que as coisas foram se desenvolvendo a partir do tempo neotestamentário. E muito vínculo existia, mas também teve algumas igrejas, né, que foram de regiões mais distintas que não manteram vínculo algum. Né? Elas simplesmente foram fundadas pelos apóstolos, receberam as instruções, posteriormente receberam então o Novo Testamento, né, quando a igreja, né, definiu o cânon do Novo Testamento, aí eles seguiram vida própria, né, por conta própria, sem mais nenhum vínculo com as igrejas, ou entre aspas, oficiais que estavam surgindo. No início, havia uma necessidade real de que as congregações tivessem um vínculo pessoal e direto com os apóstolos. Como a revelação, a redação e a reunião dos escritos do Novo Testamento foram gradativas, os fiéis careciam de instrução oral e assistência presencial dos apóstolos ou algum representante autorizado. Então, antes de surgirem as cartas, né, a redação do Novo Testamento e a reunião dos livros do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento, as igrejas que surgiram, elas precisavam de uma assistência, né? Elas precisavam desse vínculo com os apóstolos ou sucessores e cooperadores, né, instituídos pelos apóstolos. Por quê? Porque eles precisavam de receber instrução. Não havia Novo Testamento, a revelação ainda não havia sido dada. Então, nesse caso, eles precisavam desse vínculo direto. Né? Uma igreja só conseguia permanecer se ela recebesse informações e instruções diretas. Né? As cartas redigidas pelos apóstolos e as viagens de Paulo foram exatamente para este fim, para direcionar e instruir as congregações, tanto nas questões espirituais e teológicas, quanto nas práticas e ofícios cotidianos. Justamente as cartas neotestamentárias, as cartas que Paulo escreveu às igrejas, por exemplo, foram cartas pastorais, e as cartas para as igrejas, as cartas pastorais, as cartas universais, que seja, elas foram exatamente redigidas por causa desse problema. Porque as igrejas precisavam de instrução. E como não tinha como os apóstolos estar em todas as igrejas, né, e Paulo mesmo não podia estar em muitos locais, ele tinha que escrever cartas, né, para que essas cartas fizessem essa função de instruir a igreja, tanto em questões espirituais, teológicas e de ofício cotidiano. Então, olha que interessante, né? O vínculo era necessário porque a igreja precisava ser instruída, não havia ainda conhecimento, não havia escritura neotestamentária. Com a morte dos apóstolos e a reunião definitiva do Novo Testamento, as igrejas, embora mantendo ligações entre si, passaram a exercer seus ofícios de forma mais independente. Mesmo que posteriormente uma centralidade começasse a surgir em Roma, com a oficialização do cristianismo com a religião do império, esta centralidade acabou ruindo com a primeira grande divisão chamada do Grande Cisma ou Cisma do Oriente, formando as duas grandes denominações, a católica romana e a ortodoxa, né? Católica apostólica romana e a ortodoxa, uma chefiada por um papa em Roma e outra por um patriarca em Constantinopla. Essa divisão ocorreu lá em 1054. Sem falar do fato que muitas congregações surgiram em pontos mais longínquos e não tinham vínculos diretos com Roma ou Constantinopla. Nós tínhamos aí comunidades, e até hoje se descobre, né, que muitas comunidades, elas subsistiram, né, durante os anos e por muito tempo sem esse vínculo direto, né, com essa igreja de Roma ou com essa igreja de Constantinopla, tá? Com a igreja de Roma e sem nenhum contato ou vínculo com a igreja grega. Tá? Então, pessoal, até aqui nós tivemos uma explanação de como aconteceu, né, essa divisão, crescimento da igreja, surgimento das igrejas, tá? Como a igreja foi se organizando para pregar o evangelho e formar novas congregações. Agora nós vamos falar sobre igreja versus denominações cristãs. Tá? Vamos dar uma pausa e a gente já retorna. Muito bem, então, retornando, vamos falar agora sobre igreja versus denominações cristãs.
O motivo de nós fazer toda essa introdução, falando de como que a igreja foi se expandindo, é justamente porque nós vamos falar sobre a diferença entre a igreja, né, como corpo de Cristo, e as denominações, as organizações, né, cristãs que surgiram. Tá? Porque existe muito aquela ideia de que para ser uma igreja cristã genuína precisa ter um elo de ligação entre os apóstolos, um elo físico, quando na realidade o único elo necessário para se identificar uma igreja física é um elo teológico, doutrinário, né, de palavra. Então você tem que seguir os ensinamentos dos apóstolos, não precisa ter tido contato direto com eles, tá? Isso que há muita dificuldade de se entender, por isso que se defende doutrinas ou dogmas, como nós vamos falar mais posteriormente daquela questão da sucessão apostólica, tá? Nós vamos falar sobre isso e por que isso não é verdade, tá? Não existe. Então vamos lá, igreja versus denominação cristã, ou denominações cristãs. Muitas são as confusões e equívocos quando falamos da diferença entre a igreja e as denominações nas quais se divide a religião cristã. Denominação, significado. Então o que é uma denominação? Denominação é um título, nome ou sobrenome que permite distinguir uma pessoa ou coisa. Ação de atribuir nome a algo ou alguém, designação. Ação ou processo através do qual algo ou alguém é designado. Cada igreja que se derivou do cristianismo. Então, denominações são cada igreja que se derivou do cristianismo. Tá? As igrejas, né, e aqui no caso instituições, formadas que professam a religião cristã são denominações cristãs. Uma denominação cristã é um corpo religioso distinto dentro do cristianismo que compreende todas as congregações identificáveis por características como nome, história particular, organização, liderança, doutrina teológica, estilo de adoração e, às vezes, um fundador. E isso são muitas das características que diferem, né, ou que fazem, então, que denominações surjam, tá, para se distinguir umas das outras, né, que são questões geográficas, denominadas, então, por nome distinto, história particular, organização, liderança, doutrina teológica, estilo de adoração e às vezes até mesmo por um fundador, né? Então as denominações existem desde o tempo neotestamentário. As denominações eram fundamentalmente por questões geográficas, né? Dentro do Novo Testamento nós temos distinções, né, ou denominações da igreja, tá? Então a igreja subdividia-se em congregações locais denominadas pelas cidades correspondentes: Igreja de Corinto, de Éfeso, da Galácia, de Roma e etc. A igreja consistia no grupo de pessoas reunidas em um local específico e a igreja de Corinto era chamada de os coríntios, né? Porém aqui precisamos entender a primeira e crucial diferença entre a igreja como corpo místico de Cristo e uma comunidade de pessoas reunidas em um local específico. Nós temos carta aos coríntios, por quê? Porque eram as pessoas que viviam em Corinto que eram cristãs, tá? Então, as pessoas em Corinto, embora chamadas de Igreja de Corinto, nem todas necessariamente faziam parte da Igreja de Cristo, pois fazer ou não parte da Igreja de Cristo é uma questão de ordem espiritual e não física. Paulo mesmo afirmou que muitos da congregação em Corinto eram carnais, pessoas nas quais Cristo ainda não havia sido gerado. A conclusão lógica é que estas pessoas não faziam parte da igreja de Cristo, não havendo sido ainda regeneradas, mas faziam parte da igreja de Corinto. É por isso que Paulo diz: filhinhos, pelos quais eu novamente sinto as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Ora, alguém que Cristo ainda não, aonde Cristo ainda não foi gerado, essa pessoa ainda não nasceu de novo, então essa pessoa ainda não faz parte da Igreja de Cristo, por mais que possa ser membro ativo de uma congregação local, no caso aqui da congregação em Corinto. Tá? Então há uma distinção clara, né? Então aqui fica nítida a distinção entre igreja, grupo reunido em uma congregação local, e igreja, corpo místico de Cristo. A igreja, corpo místico de Cristo, é formada somente pelos salvos, redimidos e regenerados pelo Espírito Santo, né? E a igreja, grupo reunido em uma congregação local, faz
né, pode ser formada por qualquer coisa, né, por simpatizante, pessoas que, né, são membros, mas não foram regenerados, né, até mesmo o batismo nas águas, por exemplo, a pessoa pode ser batizada em águas, se tornar membro efetivo de uma denominação aos moldes atuais, mas não fazer parte da Igreja de Cristo, porque são duas coisas distintas, e é isso que nós vamos enfatizar, porque tem coisas bem importantes para nós falarmos mais para frente. Durante a história, a Igreja genuína, o corpo místico de Cristo, transitou por entre as denominações existentes e em alguns momentos transitou fora dos sistemas denominacionais. Atualmente, a Igreja ainda transita dentro e fora dos sistemas denominacionais, dependendo muito das circunstâncias. E isso aqui é interessante, pessoal, porque as pessoas parecem que não sabem, ou realmente de fato não sabem. Durante toda a história do advento da Igreja, a Igreja transitou, a Igreja genuína, o corpo místico de Cristo, transitou dentro das denominações que foram existindo e até mesmo em alguns períodos fora, absolutamente fora e à parte das denominações, sendo inclusive até perseguido pelas denominações oficiais da sua época, tá? Então, há uma distinção clara, que uma coisa é denominação, grupo, né, que tem um nome específico, que é identificado por um nome de local ou coisa assim, seja qual for o motivo, e a Igreja mística, o corpo místico de Cristo, tá? Nenhuma denominação detém o monopólio da fé cristã, da salvação ou da Igreja de Cristo. Ainda que no catolicismo exista a defesa de uma sucessão apostólica, isso não passa de um mero dogma inventado unicamente para exercer domínio e poder. Dogma este oriundo de uma interpretação errônea e equivocada de Mateus capítulo 16. No final desse vídeo nós vamos falar sobre Mateus capítulo 16 e ver que não somente os católicos erram na interpretação desse texto. Muitas igrejas evangélicas também erram na interpretação desse texto, né, das chaves ali, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Então isso aí também é mal interpretado por muitas igrejas cristãs, tá? Nenhuma denominação pode afirmar ser a genuína Igreja de Cristo. Olha só que interessante. Nenhuma denominação pode afirmar ser a genuína Igreja de Cristo. No máximo, pode ser uma denominação que busca manter em seu grupo pessoas genuinamente salvas e regeneradas. Mas quem define se aquelas pessoas são salvas e regeneradas é a Bíblia Sagrada e a presença e manifestação do Espírito Santo, não a denominação. Então, claro que, em tese, uma denominação deve ser a igreja genuína, né? Deve ser a igreja genuína, deve ser composta por cristãos genuinamente salvos. A denominação não é a igreja cristã genuína, corpo místico de Cristo. A denominação não é, até porque pode ter muita gente na denominação que não faça parte dessa igreja genuína. Inclusive até mesmo na questão da membresia, da liderança, né? Pode ser que todos daquela denominação, nenhum deles, né, todos eles sejam excluídos da igreja genuína. Pode ser que tenha algumas pessoas, pode ser que seja a maioria. Então, tudo isso varia de denominação para denominação. Agora, nenhuma denominação pode afirmar ser, né, exclusivamente a Igreja de Cristo. Como saber, então, se uma denominação é legítima e composta por pessoas genuinamente salvas? É uma pergunta interessante, né? Como eu faço para saber se uma denominação é legítima e composta por pessoas genuinamente salvas? Pelo credo que ela professa e pela presença do Espírito Santo, moldando e conformando os fiéis à imagem de Cristo, e na evidência do fruto do Espírito na vida dos membros em maior ou menor grau. Estas são as evidências, né, que precisam existir, né, num grupo, numa denominação cristã para nos dizer que ela é ou não, para nós sabermos se ela é ou não uma igreja genuína, composta de cristãos genuínos. O credo que ela professa, então a doutrina tem que ser a doutrina correta, a presença do Espírito Santo, moldando e conformando os fiéis à imagem de Cristo. Tem que ficar evidente, nu e patente aos olhos, tá? A presença e o trabalho do Espírito Santo na vida daqueles fiéis. Tá? E também na vida daqueles fiéis tem que ser evidenciado o fruto do Espírito, em maior ou menor grau.
Então essas são as características, tá? Mateus 7, capítulo 15 ao 20 vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então existem características identificáveis, visivelmente identificáveis, naqueles que professam a fé cristã, que evidenciam que eles de fato são cristãos. Tá? A inexistência dessas características apontam o contrário. Olha, se não tem, então não é. Tá? Então existe uma doutrina genuína, uma fé genuína, uma verdade e um caminho. Qualquer grupo de fiéis que professa a doutrina genuína, tenham a fé genuína, vivam a segunda verdade e andem pelo caminho, fazem parte da igreja genuína, em qualquer denominação que estejam, ou mesmo não tendo denominação alguma, dependendo das circunstâncias. Tá? O que não se pode confundir é denominação e igreja. E, infelizmente, muitas denominações conscientemente misturam os termos para, em certos aspectos, ludibriar os seus membros. Para muitas denominações é interessante que haja essa confusão de termos entre igreja genuína e denominação. Muitos se beneficiam com essa confusão. Por quê? Porque eles tiram proveito disso. Né? Eles arrogam para si uma posição que eles não têm, né? Como sendo eles, né, os genuínos, né, detentores, então, da autoridade espiritual de fazer ou determinar quem é salvo e quem não é, né, de excluir e ligar. E aí o que eles fazem? Eles fazem com que seus membros, né, se sintam então intimidados, né, em relação a isso, porque eles não podem. Imagina você questionar, né, ou questionar, né, uma pessoa que é de fato então aquele exclusivo representante de Deus na Terra. Então é bem complicado, né? Existe salvação? Outra pergunta: existe salvação fora de uma denominação? Essa é uma pergunta interessante, principalmente nessa era dos desigrejados. Os desigrejados defendem muito essa ideia, né? Que você não precisa, eles são os antidenominacionais, que eu costumo chamar, né? Que eles negam que é necessário uma denominação, tá? Ou afiliação a alguma denominação para ser salvo. Mas vamos lá, vamos responder essa questão aí, os desdobramentos dela. Existe salvação fora de uma denominação? A resposta é absolutamente sim. Existe salvação fora de uma denominação. Deus não condicionou a salvação a alguma denominação específica, como já demonstramos. E por muitos períodos e com circunstâncias, a igreja genuína não esteve vinculada a alguma denominação. Na verdade, em muitos momentos, fora perseguida pelas denominações oficiais, né, em locais e tempos de perseguição. Por exemplo, nem mesmo foi possível organizar-se em muitos momentos em grupo ou congregação, e ainda é assim em muitos lugares atualmente. Até mesmo hoje em dia, nos locais em que a perseguição é muito acentuada, a igreja fiel, genuína, composta de pessoas genuinamente salvos e regenerados, não consegue, né, existir, né, de uma forma organizada em denominações. Não consegue, nem mesmo em congregações. As pessoas estão ali nas suas próprias casas, né? Mal e mal tem assistência de forma externa de outros irmãos de outras partes, mas eles são de fato igreja. Eles são de fato pessoas que fazem parte da igreja genuína, né? Que é aquele corpo místico cuja cabeça é Cristo, tá? Então temos que entender isso. Não há como negar o fato de que há sim salvação fora de uma denominação. Alguns dizem assim que não existe salvação fora da igreja. Não existe salvação fora da igreja genuína, corpo místico de Cristo. Agora, fora de denominações, absolutamente sim, tá? Além disso, as denominações sempre foram ineficientes e limitadas em muitos aspectos, incapazes de evangelizar o mundo inteiro ou amparar o mundo inteiro. Se Deus não houvesse posto tal tarefa em cima de uma denominação específica, o evangelho talvez nem mais existiria. Então,
Isso é alguma coisa que as pessoas às vezes não param para pensar, né? As denominações têm as suas limitações, são ineficientes em muitos pontos, e às vezes por causa de disputas internas e bobagens, né, e partidarismos e outras coisas internas, eles acabam ainda demorando ainda mais e sendo mais ineficientes ainda na tarefa de evangelização do mundo. Então, se Deus colocasse em cima de uma denominação específica, com certeza o evangelho provavelmente já teria naufragado e se extinguido, né, há muito tempo atrás, né? Sem falar também que as denominações surgiram em pontos específicos na história. O que seriam então das pessoas que viveram antes do surgimento de tais denominações, né? Então você pega uma denominação atual que tem aí 100, 200 anos de história e que vai dizer assim, nós somos a denominação verdadeira. Somente através de nós Deus está evangelizando e salvando o mundo. Tá, mas e o que ele fez antes de vocês, né? Antes do surgimento dessa denominação? Então todos se perderam porque não tinha vocês, né? Então isso é uma prepotência muitas vezes e arrogância também, né? Achar que Deus só vai fazer se for através da minha denominação, né? Do meu ministério. Isso aí não existe, né, pessoal? Nunca existiu. Agora vamos lá. Se existe salvação fora das denominações, então não precisamos delas? Olha que pergunta interessante. Se existe salvação fora das denominações, então não precisamos delas, porque às vezes a pessoa faz essa correlação lógica, né? Como eu disse que há salvação fora de denominações, logo não preciso de denominações. Não. Absolutamente a resposta é que precisamos delas sim, porque através delas Deus também está agindo e salvando pessoas. Uma coisa não exclui a outra, ambas se complementam. Onde existem denominações que preenchem os quesitos necessários para uma congregação genuinamente bíblica, ali Deus se faz presente e a obra de Deus prossegue. Onde não há oportunidade de haver uma denominação, mas existem pessoas genuinamente bíblicas, ali Deus se faz presente e a obra de Deus prossegue. Então as coisas são complementares e não excludentes, né? Não é o fato de existir salvação fora da denominação, a denominação é desnecessária. Não é assim que funciona a coisa. E tem muita gente que faz esse tipo de constatação, né? De raciocínio. Está completamente errado. Deus está sim agindo através das denominações, nas denominações, em muitas delas, tá? Em muitas delas. Então nós precisamos delas. Atualmente é a forma como a igreja está organizada, né, na maioria dos casos. Deus age, olha que interessante, Deus age nas denominações, através das denominações e eventualmente sem as denominações. Olha que interessante. Deus age nas denominações, através das denominações e eventualmente sem as denominações. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Outra pergunta. É possível fazer parte da igreja genuína sem querer fazer parte de uma denominação? Olha só, é possível fazer parte da igreja genuína sem querer fazer parte de uma denominação? A resposta é muito difícil e improvável que alguém genuinamente regenerado não queira fazer parte de uma denominação. Um cristão genuíno precisa congregar, precisa ser assistido por irmãos mais velhos e maduros, precisa ser ensinado, precisa desenvolver atributos que só podem ser desenvolvidos em comunidade, como amar o próximo, auxiliar os irmãos, servir aos irmãos. Não congregar é uma privação altamente prejudicial ao cristão e definitivamente o Espírito Santo não conduziria um cristão ao afastamento dessas coisas. E na maioria dos casos, muitas denominações procuram suprir essas necessidades, ou existem exatamente para suprir, ou procuram, né, com muito esforço, suprir essas necessidades, né? Então, eu não creio que alguém genuinamente regenerado, que diz realmente que faz parte da igreja cristã, que tem então uma fé genuína, que ele vai ser impelido a afastar-se, né, de congregar em uma denominação onde elas existam. Né, onde existam denominações que realmente ainda procuram fazer corretamente aquilo que deve ser feito. Eu não acredito, muito pelo contrário, ele vai ser impelido com alegria e com grande desejo para tais locais. Por quê? Porque é ali que ele vai se desenvolver, é ali que ele vai conseguir exercer o seu ofício. E o ofício,
do genuíno cristão não é somente a evangelização dos perdidos, né? Porque alguma pessoa diz assim, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma denominação, não frequento nenhuma igreja local, mas eu estou sempre evangelizando, então eu estou fazendo aquilo que Deus exige de mim. Isso não é verdade, você está fazendo parte daquilo que Deus exige, e outra parte você está negligenciando conscientemente, e quem negligencia conscientemente parte daquilo que é exigido por Deus, essa pessoa não está sendo movida pelo Espírito Santo. Ela está sendo movida pelos seus interesses pessoais e ela está sendo egoísta, né, e individualista. Então isso não é característica de um cristão genuinamente salvo e movido pelo Espírito Santo. E é aqui que muitas pessoas erram, né, porque tem muita gente que tenta substituir uma coisa pela outra. Eu não congrego, eu não faço parte de uma denominação, então nada do que acontece lá eu recebo ou eu ofereço, mas eu estou fazendo outra coisa por fora, então eu estou compensando tudo e está tudo certo entre eu e Deus. Tem muita gente que pensa assim e está totalmente ou absolutamente equivocado, e essa pessoa move-se com base nos seus interesses pessoais e não nos interesses de Deus. Tem muita gente que faz isso, e eu mesmo conheço algumas pessoas que são assim, né? São assim, e acreditam piamente que são pessoas verdadeiramente cristãs e que estão agradando a Deus, Eu discordo absolutamente, não estão agradando a si mesmos, tá? Se no contexto das denominações é importante fazer parte de uma, então pode ser qualquer uma? Olha que pergunta interessante. Se no contexto das denominações é importante fazer parte de uma, então pode ser qualquer uma? Vamos lá, a resposta é não. Se desta relação depende o desenvolvimento e exercício dos ofícios para Deus, assim como todos os benefícios que uma congregação tem a responsabilidade de prover, é preciso procurar a melhor denominação para fazer parte, melhor no sentido de mais eficiente e comprometida em prover o que eu preciso, além das necessidades de possuir um corpo de membros e líderes genuinamente cristãos e bíblicos. Olha que interessante. Se eu preciso estar vinculado a uma congregação no contexto atual das coisas, né, porque aqui nós temos congregações, então necessariamente eu vou ser impelido a uma, né? Ok, normal, tranquilo. Mas pode ser qualquer uma? Não. Por quê? Porque eu tenho que procurar aquela que melhor consegue me oferecer aquilo que eu preciso e na qual eu consigo melhor exercer aquilo que eu preciso exercer, né? Então não é qualquer uma denominação. Tá? Você tem que fazer uma escolha criteriosa. E outra coisa, olhar se os membros, principalmente da liderança, são genuinamente cristãos e são genuinamente bíblicos. Olha o que Paul Washer disse. Paul Washer disse, não busque uma igreja mais perto da sua casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. Então, os quesitos determinantes para fazer ou não parte de uma denominação devem ser bíblicos e espirituais. Uma denominação grande com templos luxuosos pode ser muito inferior a uma denominação com uma congregação humilde, pequena e sem conforto. O valor consiste no tanto que os membros estão comprometidos com Deus e a sua obra. Então vamos lá, se você vai fazer uma avaliação criteriosa da denominação que você vai fazer parte, você tem que escolher os critérios corretos, né? E não errar nos critérios, porque se você errar nos critérios, você vai se equivocar. Os melhores critérios são o quê? Espirituais e teológicos. Tá? Ou bíblicos e espirituais, tá? São os melhores critérios para definir se você vai ou não fazer parte da denominação X ou da denominação Y, tá? Muitos se vangloriam em fazer parte de denominações X ou Y, como se isso significasse necessariamente alguma coisa. Claro que algumas denominações existem por mais tempo e construíram histórias e legados que devem ser respeitados e até mesmo honrados. Porém, não podemos esquecer que isto é algo meramente humano. Né? Muitas denominações surgiram durante a história e tiveram seu apogeu seguido de declínio e queda. Muitas outras foram se modificando durante o tempo e atualmente não representam absolutamente nada do que representavam no passado, mantendo apenas o nome como referência. Né? Se for para nós termos orgulho, que seja de nossos nomes estarem escritos nos céus, não no rol de membros de uma
denominação. E a Bíblia, inclusive, proíbe o partidarismo, né, tanto intradenominacional quanto interdenominacional. Né? Intradenominacional é dentro da denominação e interdenominacional entre uma e outra. Né? Então, olha 1 Coríntios 1, 11 e 13, né? Porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefa, e eu de Cristo. E aí Paulo vai dizer no versículo 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Isso vale para qualquer uma denominação. Será que foi Lutero que foi crucificado? Foi Armínio? Foi Calvino? Foi Davi Miranda? Foi Daniel Berg, né? Foi crucificado por nós? Nenhum deles foram crucificados por nós, e nem no nome deles nós fomos batizados. Por isso, embora exista, né, a consciência da importância de homens de Deus que foram fundadores de igrejas, que de fato levaram o evangelho, nós não podemos nos apegar demais a isso, de fato, de que acharmos que, né, criar toda aquela, né, aquela praticamente idolatria da denominação, tem que tomar cuidado, né? Então muitos batem no peito e dizem, a minha denominação foi fundada pelo fulano, né? Olha, se o fulano em sua intimidade não tiver sido fiel, ele agora está em tormento e desgraça. E mesmo que tenha sido fiel, ele não admitiria ser usado para a vanglória de pseudo-cristãos, né? Então é aquele negócio, hoje se Lutero levantasse e olhasse os luteranos, ele, né, os repreenderia severamente, assim como Calvino faria com os calvinistas, assim como Armínio faria com os arminianos, com muitos deles, né, assim como o Daniel Berg, né, e faria também, né, com muitos assembleanos, né, então tem que tomar cuidado com isso, né, pessoal, tem que tomar cuidado, não há espaço para esse tipo de coisa. Agora uma pergunta, por que existem tantas denominações cristãs se a igreja genuína é uma só? Por que existem tantas denominações cristãs se a igreja genuína é uma só? No Brasil existem mais de 30 mil denominações cristãs e mais de 109 mil congregações. Mais de 30 mil denominações. É bastante, só no Brasil. Praticamente a totalidade dessas denominações surgiu da separação de grupos em alguma denominação para formar outra denominação. Isso num processo contínuo e recorrente, também da divisão de uma denominação em outras denominações. É mais ou menos isso que acontece, né? E vem acontecendo já durante um tempo, que fez com que nós chegássemos aí a mais de 30 mil denominações, tá? Existe uma infinidade de possíveis motivos e razões que levam grupos de cristãos dentro de uma denominação a romperem e criarem uma nova denominação. Alguns legítimos e justificáveis, e outros nem tanto. Existem sim motivos legítimos e justificáveis para que se criem novas denominações, e eu vou explicar alguns deles, tá? Por exemplo, quando uma denominação, vamos lá, muda drasticamente sua organização ao ponto de ir no sentido oposto daquilo que esperam os membros, passando a negligenciar sua responsabilidade bíblica e espiritual, prejudicando os membros. Nesse caso, o rompimento é justificável. Quando uma denominação entra no processo contínuo de apostasia, os membros não são obrigados a afundarem juntamente com a embarcação. Em casos assim, é imperativo o rompimento. Quando uma denominação se corrompe ao ponto de comprometer a hierarquia, promovendo líderes gananciosos e corruptos, nesse caso, o rompimento também é justificável, né? Nesses casos é justificável, não tem como negar. Quando há conflitos de interesses, incompatibilidade de visão ou metodologia, para que não haja prejuízo ao reino de Deus, o rompimento é justificável. E aqui não é uma razão negativa, né? Você vê, por exemplo, no Novo Testamento, deixa eu ver se eu encontro o texto aqui rapidamente, deixa eu ver, né? Não, mas eu não quero entrar nesse assunto, senão nós vamos devagar muito. Mas, até mesmo durante a história e durante o Novo Testamento também, existiu o ponto em que não houve lá uma certa concordância ou acordo, né, de interesses e de objetivos entre os homens de Deus.
e fez com que essas discordâncias, né, e diferenças fizessem com que cada um pegasse um sentido oposto, né, mas continuassem fazendo exatamente a mesma coisa, a obra de Deus. Né? Então, embora houvesse um conflito, o conflito não era um conflito negativo no sentido de criar uma inimizade, uma contenda, mas sim apenas, né, houve uma inconcordância, né, de objetivos e propósitos, e aí fez com que as pessoas se dividissem, né, mas continuassem fazendo a mesma coisa. Então, nesse caso, tá, também é totalmente justificável, né, que aquele grupo de pessoas genuinamente cristãs que realmente querem fazer a obra de Deus diziam, olha, já que a gente não está concordando, a gente não consegue trabalhar juntos, nós vamos continuar trabalhando, só que vamos abrir frontes diferentes. Eu vou abrir um novo fronte aqui, uma nova linha aqui, né, vou pegar uma nova picada aqui no caminho, né, e vou para outro lado. Mas tudo certo, né? Na medida do possível vamos nos ajudando, vamos nos auxiliando, e o objetivo é que o evangelho e o reino avance. Né? O objetivo é que o reino avance. Agora, da forma como nós estamos, há tanta incompatibilidade de forma que a obra está sendo prejudicada, o reino está sendo prejudicado, e o tempo está passando e nós estamos então com a obra atrasada, e nós precisamos despachar isso. Né? Então, quem sabe nós, eliminando a discordância, de modo que cada um fique sozinho, decidindo e fazendo por si, a coisa flua. Né? Claro que, pessoal, isso dentro de muitas aspas, com muita, né, cautela, esse tipo de afirmação, porque não é qualquer atrito que é motivo para uma divisão, né, e criação de um novo ministério. Não, mas às vezes chega a esse ponto. Quando há insubordinação e rebeldia, aqui já é uma questão mais negativa, né? Vale ressaltar que não existe subordinação absoluta e restrita, nós temos que entender isso também, né? Porque insubordinação e rebeldia, ela também é justificável nas escrituras, e eu já vou falar sobre isso. Ao ponto de não acatar ordenanças legítimas, nesse caso é provável que o rebelde não possui a bênção de Deus para abrir um ministério próprio. Então, quando é no quesito negativo, né, digamos que as ordenanças dão uma ordem justificada, legítima, algo que deve ser acatado e deve ser cumprido. Mas a pessoa, por insubordinação e rebeldia, decide desacatar e faz o rompimento, nesse caso é bem provável que essa pessoa não tenha a bênção de Deus para seguir, né, um caminho próprio, né, porque aqui nós temos um conflito, né, não temos apenas uma discordância. Né? Muitas denominações surgem através de líderes gananciosos e que apenas querem os benefícios financeiros de uma denominação ou para saciar os desejos de poder e domínio. Isso também. Tá? Também, outro fato negativo, muitas denominações surgem por causa disso. Né? As pessoas realmente, eles querem, né, eles acham que abrindo o ministério, ou até mesmo efetivamente acontece, né, depende do tamanho do camarada, né, se o camarada já tem ali, por exemplo, aconteceu no Brasil, e isso não é surpresa para ninguém, tem muitos pastores que eram pregadores itinerantes que cresceram tanto dentro do ministério, né, que eles decidiram abrir os ministérios próprios, e nesse caso foi interesse pessoal mesmo, né, eles decidiram abrir ministérios próprios porque não queriam mais receber ordens de outros, e de fato, né, estão ali lidando, né, com as suas coisas. Então nesse caso aí é complicado, é bem complicado, porque não seria justificável fazer isso, né? Não seria justificável. Agora, também quando o camarada ele atinge um patamar tão alto, ministerialmente falando, se ele tem, então, todos os meios pelos quais ele consegue sustentar um ministério e fazer a obra de Deus avançar, nesse caso também é justificável. Então, tem que cuidar muito dos detalhes. Às vezes a gente não sabe, né, os bastidores dos acontecimentos, e a gente faz um julgamento assim meio que injusto. Então, tem que tomar cuidado, né? Mas, agora, precisamos reconhecer que mesmo em denominações consolidadas existem pessoas sem vocação, sem chamado, gananciosas e famintas por poder e domínio exercendo cargos de liderança. A prova disso são os inúmeros e vergonhosos escândalos que vemos rotineiramente. Então é aquele negócio, a gente costuma então somente colocar na conta dos insubordinados, dos rebeldes, dos gananciosos, dos corrompidos, aqueles que saem, né, e abrem ministério. Mas às vezes aqueles que estão no ministério consolidado, que é o que geralmente as pessoas saem para montar outro, aqueles que estão ali também estão corrompidos. Então é bem complicado, sabe? Sempre tem mais de um lado na mesma moeda, tá? Então vamos lá.
A cooperação, aqui é interessante, irmãos. A cooperação de membros entre denominações é lícito ou ilícito? Convém ou não convém? Então, a cooperação de membros entre denominações é lícito ou ilícito? Convém ou não convém? Vamos lá, resposta. O reino de Deus não é dividido por territórios, não possui linhas demarcatórias e não possui cercas delimitadoras ou limitadoras. Tá? O reino de Deus não é dividido por territórios, não possui linhas demarcatórias e não possui cercas limitadoras. O reino de Deus não é dividido em denominações. A igreja genuína cristã não está dividida em denominações. Tá? Isso nós temos que tomar muito cuidado. Um servo de Cristo não pertence a denominação alguma. Pode ser membro de uma denominação, mas seu ministério não pode ser restrito a ela. Isso é limitar a ação de Deus. Ele é quem chama, capacita e usa onde e como quiser. E nenhuma denominação tem autoridade para determinar onde um membro pode ou não exercer seu ministério. Claro que às vezes as denominações aconselham, né, que as pessoas não frequentem ministério X ou Y. Por quê? Por causa de problemas daqueles ministérios. Pode ser, por exemplo, a liderança de uma igreja pode saber que um ministério foi criado por uma pessoa que, né, deu um escândalo em um ministério, né, caiu em adultério, vamos usar um exemplo bem claro e comum de acontecer, né, escândalo, e aí ele foi lá abrir um ministério. É claro que é louvável e é legítimo que os líderes digam, olha, aos seus obreiros, né, aos seus membros, olha, não vão naquele ministério, não vão cooperar lá, porque olha quem é que está liderando aquilo lá. Então, nesse caso, é louvável. E o cooperador, aquele que vai, né, exercer o seu ministério em outras denominações, tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes você desconhece o histórico e você vai estar manchando a sua imagem e a imagem da sua denominação. Né? Por exemplo, o cara que está cuidando da igreja lá é um baita de um sem vergonha. E aí você vai lá pregar. Aí alguém passa e diz assim, putz, mas olha quem está ali naquela igreja. Aí quando ele te vê na tua igreja, vai dizer, não, mas isso aqui é tudo farinha do mesmo saco. Então isso tem que ser muito cuidado, pessoal. Tem que ser muito criterioso. Muito criterioso. Agora, quando efetivamente são casos assim, não por outros motivos, tá? Quando uma denominação avança para além das suas atribuições, habitando sobre coisas pelas quais Deus não conferiu competência, os membros enfrentam um dilema, submeter-se ou não. Então vamos lá. A denominação, na pessoa das suas lideranças, né, porque ela é organizada de uma forma hierárquica e você tem superior e inferior por ordem de ofício e organização e administração, ela tem uma série de competências. Né? Os pastores têm sim autoridade para orientar os seus membros, seus obreiros, né, aquilo que devem e o que não devem fazer. Ok, só que tudo isso existem limites para esse tipo de imposição. Os pastores não podem avançar, né, assumindo atribuições que não lhe competem. Isso tem que tomar cuidado, né? Porque olha o que John Piper diz. John Piper diz assim: se submeta ao seu pastor se ele for submisso à Bíblia. Então vamos lá, toda a ordem, toda a ordenança, né, todo decreto, entre aspas, que é expedido por uma liderança de uma denominação tem que ser avaliado à luz das Escrituras. Se ele vai, se ele tem, né, e se ele avança sobre atribuições que não lhe competem, esse decreto não deve ser cumprido. Simples assim, não deve ser acatado. Você não pode aceitar, né, uma ordem que não tem amparo nas Escrituras, né? A liderança não tem autoridade para tal, então você não pode. Olha só, abuso de poder também é um problema recorrente em muitas denominações. Muitos líderes são verdadeiros ditadores autoritários e impiedosos, que maltratam os fiéis impondo-lhes regras e restrições abusivas, além de assédio psicológico. Então, isso acontece em muitas denominações. Né? Eu conheço muitos casos de pessoas que sofreram na mão de líderes, né, ditadores autoritários, né, que assumiam para si um poder que Deus não lhes deu, né, porque a própria Bíblia diz, onde nós já lemos, né, que eles não têm domínio, o pastor não tem domínio sobre a herança de Deus, né? Ele é servo do rebanho, né? E ele não é um ditador autoritário. Então tem que tomar cuidado. Então toda vez que a liderança extrapola, né, a sua competência, aí você tem que simplesmente dizer, olha, infelizmente, uma coisa é você mandar e outra coisa é eu obedecer, né? Toda ordenança que vai contra os princípios, né, atribuídos nas Escrituras, simplesmente não precisa ser acatada. E desobedecer liderança que está fora da vontade de Deus não é desobedecer a Deus.
Eu vou dizer mais uma vez, desobedecer a liderança que está fora da vontade de Deus não é desobedecer a Deus. Por quê? Porque a denominação não é a igreja. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a denominação. Cuidado com isso, pessoal, cuidado com isso, né? Nós sabemos que os únicos, né, que são o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, né? No Antigo Testamento existia a figura dos sacerdotes que faziam essa mediação. No Novo Testamento, Cristo rompeu a barreira, de modo que todo homem tem acesso irrestrito a Deus. A sua comunhão, a sua adoração, a sua religiosidade está fundamentada diretamente em Cristo e através de Cristo. Então, o pastor, ele tem uma função extremamente importante, porém ele não é mediador. Ele não é o mediador, ele não é quem decide quem vai e quem não vai agradar a Deus, ou quem faz ou quem não faz a vontade de Deus. E isso é muito confundido e às vezes até mesmo de forma conveniente. É confundido dentro da cabeça dos fiéis para que eles não entendam exatamente a distinção entre uma coisa e outra, tá? Então eu estou aqui para reafirmar isso, porque é necessário reafirmar isso de tempos em tempos, tá? Desobedecer uma ordenança de uma denominação não significa necessariamente desobedecer a Deus, tá? Alguém pode argumentar, se Deus chamou alguém em uma denominação X, ele irá usá-lo nesta denominação. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de muitas circunstâncias. O problema é querer padronizar a ação de Deus, e isso é querer limitar Deus e arbitrar sobre a sua vontade. Quem disse? Né? Quem disse? A Bíblia diz isso? A Bíblia não fala isso. Né? Então, Deus faz assim? Pode fazer, muitas vezes pode ter feito durante a história. Alguém foi chamado numa denominação e foi usado somente, tão somente nessa denominação. Ok? Agora, isso não acontece sempre e não vai ser sempre assim. Então, as pessoas às vezes padronizam a ação de Deus. Tem que tomar cuidado com padronizar a ação de Deus. Né? As pessoas padronizam a espiritualidade, o mover de Deus, a forma como Deus tem que falar, a forma como Deus tem que fazer. E isso não acontece, tá, pessoal? O único padrão é as escrituras. Então, se as escrituras apresentam um padrão, aí sim. Agora, qualquer padronização com base em experiências externas às escrituras não é uma doutrina. Então, não é o que não quer dizer que vai sempre acontecer assim, tá? O próprio Cristo afirmou que geralmente um profeta não possui honra em sua própria casa e também disse que as suas ovelhas não estão apenas em um aprisco. João capítulo 10 e 16 disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. E existe somente um rebanho e somente um pastor, né? Porque o próprio Cristo diz que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? E aí ele está falando dele mesmo, né? Dele mesmo, tá? Então é isso que nós temos que entender, tá? É isso que nós temos que entender. Quando uma denominação excessivamente demonstra interesses exclusivistas, dando a entender que somente eles detêm ou vivem o verdadeiro evangelho, é preciso um olhar mais criterioso para verificar se não estão flertando com sentimentos contrários às escrituras, tá? O exclusivismo não se sustenta à luz das escrituras, tá? E tem muita gente que flerta com o exclusivismo, né? Que nas entrelinhas, né? Fica sempre levantando esse ar de exclusivismo. Nós somos a igreja, nós somos a igreja. Não, nós pertencemos à igreja se é que somos verdadeiramente regenerados, tá? Caso contrário, não. Cooperar, auxiliar e exercer ministérios em diferentes denominações não pode ser confundido com trânsito religioso, onde há constantes e recorrentes mudanças de denominações, de modo que a pessoa fica alguns meses numa denominação e depois vai para outra e outra e outra. Então vamos lá. Muitas são as circunstâncias que fazem eventualmente alguém mudar de denominação, mesmo às vezes de congregação. Isso não é um crime ou algo que deva ser censurado ou condenado. Um cristão fiel não deixa de ser cristão fiel por mudar de denominação. Vou repetir, um cristão fiel não deixa de ser cristão fiel por mudar de denominação.
desde que permaneça verdadeiramente em Cristo e vivendo a doutrina genuína. Não podemos negar que a melhor condição é consolidar-se em um local específico, congregar em um local específico com frequência e regularidade. Assim, há um desenvolvimento contínuo, há uma condição melhor para exercer tarefas e crescer dentro da hierarquia. Cada denominação possui os próprios cronogramas de atividade e ensino. Quando há trânsito religioso, as pessoas dificilmente conseguem manter uma linha de continuidade em qualquer aspecto que seja. Então, ela não tem uma linha de continuidade no desenvolvimento da sua fé, no crescimento em seu conhecimento, porque ela não consegue pegar estudos contínuos, ela não tem uma linha de continuidade no exercício dos seus ofícios, ela não tem. Então, quando você tem, e geralmente é o correto a se fazer, você vai pertencer a uma denominação, uma congregação, frequentar uma congregação local, e você vai permitir, vai continuar frequentando somente aquele local. Aí você tem uma linha de continuidade. É geralmente assim que funciona, tá, pessoal? Claro que eventualmente você quebra essa linha de continuidade por fator A ou X. A pessoa vai mudar de bairro, vai mudar de cidade, perder o emprego, não tem mais condições. Então, às vezes, quebra essa linha de continuidade. Mas a pessoa sabe que quando ela conseguir reestabelecer novamente essa estabilidade, ela vai voltar para aquela regularidade em um ponto específico, uma congregação local específica. Isso é extremamente importante. O trânsito religioso, que é um fenômeno que acontece muito atualmente, é muito prejudicial, muito prejudicial. As pessoas que transitam demais entre denominações não conseguem evoluir, não conseguem crescer, tá? Então, transitar cooperando, auxiliando e ministrando é uma coisa. Agora, transitar de congregação em congregação como membro é outra coisa bem diferente, não é isso que eu estou defendendo, tá? Agora, como devemos nos posicionar diante de rompimentos e aberturas de novas denominações? Contrários ou favoráveis? Olha só, pergunta importante, pessoal. Como devemos nos posicionar diante de rompimentos e aberturas de novas denominações? Contrários ou favoráveis? Vamos ver o que a Bíblia diz, pessoal. Lucas 9, 49 e 50. Olha que texto interessante. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco, ou seja, não faz parte do nosso grupo. Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Interessante, né? Aqui João está meio que manifestando essa coisa, olha, tem que fazer parte do nosso grupo para fazer o que nós fazemos. Aí Jesus está dizendo, não, deixa fazer, né? Porque, né, quem não é contra nós é por nós. Filipenses 1, 15 e 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Versículo 18. Filipenses 1 e 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou com verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo não era exclusivista, né? João ali, ele tentou manifestar esse sentimento de exclusivista, Jesus já cortou. E Paulo não era exclusivista. Paulo está dizendo, olha, pouco importa as motivações. Se eles estão pregando o evangelho, se eles estão evangelizando e levando a palavra do Senhor adiante, glória a Deus. Quando chegar no dia do julgamento, essas pessoas, né, as intenções dos seus corações serão expostas, né, e serão trazidas à luz. E aí eles receberão condenação ou louvor. Agora, o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo de forma correta, e outra coisa, irmãos, até mesmo a verdade, até mesmo o evangelho genuíno é pregado por pessoas gananciosas. Eles pregam a verdade porque eles querem se beneficiar da verdade, ganhar dinheiro com isso. Isso acontece, né? Pessoas que querem uma igreja para dizer que eles são, né, os pastores, os apóstolos, até muda a nomenclatura, né, já colocam apóstolo, só falta botar semidivindade, né, justamente para se sentir maior que os demais. Pouco importa. Deus não está preocupado com essas bobagens humanas. O que ele está preocupado é com a proclamação do evangelho. Se ele usou até uma jumenta
né, para repreender o profeta, ele pode muito bem usar, né, essas pessoas que estão mal intencionadas e salvar pessoas através delas. Elas serão condenadas? Sim. Vão sofrer a perdição? Vão. Mas o evangelho que salva não é eles, né? Não é a denominação, entende? Então o que salva é o evangelho, a proclamação do evangelho e a ação do Espírito Santo. Tá? Então Deus pode agir através dessas pessoas, né? Claro que uma coisa que eu tenho muito para mim é que se alguém conhece a fé num ambiente corrompido, cujos líderes, né, fundaram aquela denominação com as intenções mais erradas possíveis, e aquele ambiente é, então, tóxico, né, à genuína fé, essa pessoa que nasceu ali, ela provavelmente vai ser impelida mais cedo ou mais tarde a sair dali. Isso acontece com muita frequência. Ela vai ser impelida mais cedo ou mais tarde, ela vai começar pelo Espírito Santo a entender que alguma coisa está errada, que o discurso não está fechando com a prática, embora a pregação seja, entre aspas, correta, mas o que está acontecendo, o que eu estou vendo aqui por trás dos panos, não é bem o que a Bíblia ensina. Então essa pessoa vai começar a levantar questionamentos e mais cedo ou mais tarde ela vai ser impelida a sair. Ela não vai mais permanecer naquele grupo e ela vai ser direcionada a um grupo que está mais próximo da verdade, mais correto, né, que tem uma aplicação mais bíblica, né, uma coisa mais próxima das escrituras, né, como o John Paul Washer disse, né, uma igreja não próxima da sua casa, mas próxima das escrituras. Então eu creio nessa ação. Eu creio que as pessoas que são genuinamente chamadas por Deus, elas não são desassistidas por Deus. E no ambiente que elas conheçam a fé, seja qual for, elas vão ser levadas à luz cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Porque parte então do interesse daquela pessoa, da entrega daquela pessoa. Então, mesmo no ambiente mais inóspito possível que o evangelho é pregado, aquela pessoa pode se converter, mas ela vai sair dali, ela não vai permanecer ali, né? Ela não vai ficar ali, tá? Então, o desejo, irmãos, o desejo de um cristão genuíno deve ser o quê? Que o evangelho seja levado a todo mundo, não a sua denominação. Se for através da sua denominação, amém, glória a Deus. Se não, amém também. Glória ao nome de Deus, não ao nome da sua denominação. Então vamos lá, eu faço parte, né? Eu sou membro de uma denominação, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem uma história, tem um legado? Tem. Tudo bem, glória a Deus. Tem que ser honrado e respeitado? Tem que ser, glória a Deus. Mas o objetivo não é levar a Assembleia de Deus a todo mundo, o objetivo é levar o Evangelho a todo mundo. Se eu for e levar a Assembleia de Deus junto, amém. Agora, se daqui a um mês a Assembleia de Deus deixar de existir, o Evangelho vai continuar existindo até Cristo voltar, até a consumação de todas as coisas. Portanto, independentemente de a Assembleia de Deus continuar ou não, o Evangelho vai continuar existindo. Se Deus, né, usar ainda a Assembleia de Deus por muitos anos para levar a sua palavra, glória a Deus. Mas se ele não usar, glória a Deus também. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Porque quando nós entendemos isso, acabou qualquer sentimento de vanglória, né? Eu particularmente, olha só, irmãos, isso aqui é uma posição minha. O objetivo desse vídeo é a minha opinião. Então, olha só. Eu particularmente desejaria que em cada esquina existisse uma congregação de cristãos genuínos, com ou sem placa de denominação. Contanto que a verdade fosse pregada, defendida e vivida, eu glorificaria e teria o maior prazer em visitar ou ministrar em cada uma delas. Então, esse é o meu sentimento. Se em cada esquina tiver uma igreja genuína, independente de que seja a Assembleia de Deus, ou qual for a denominação, ou que não tenha denominação nenhuma, glória a Deus. A verdade é pregada, defendida e vivida, glória a Deus. Eu teria o maior prazer de visitar ou ministrar em cada uma delas. Tá? E esse deveria ser um sentimento de um cristão genuíno. Tá? Um cristão genuíno que entende que o reino vem em primeiro lugar. Tá? Buscar em primeiro lugar o quê? O crescimento da Assembleia de Deus ou o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tá? Eu estou contrapondo com a Assembleia de Deus porque é a denominação a qual eu faço parte. Eu poderia falar, buscar em primeiro lugar o quê? A Igreja Mundial, né, a Igreja Universal, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, ou buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Então é o reino de Deus. Deveria existir um profundo sentimento de gratidão no coração dos membros de uma denominação pelo fato de Deus ter misericórdia de usá-los. Olha só que interessante.
no coração de cada membro de uma denominação, deveria haver um profundo sentimento de gratidão por Deus se manifestar na sua denominação e usá-los para fazer a sua obra. É gratidão. Não de orgulho, soberba, prepotência ou arrogância. Não é o sentimento de um membro genuíno, né, genuinamente salvo. O sentimento por estar em uma denominação não deve ser de orgulho, soberba, prepotência ou arrogância, como a gente vê por aí, pessoal. 1 Coríntios 4, 6 ao 7. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Não ensoberbecendo a favor de um contra outro, né? Ah, porque eu sou do fulano, não sou do ciclano, porque os do ciclano é melhor do que os do fulano, né? E olha o que ele vai dizer, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Né? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Né? Então, se eu que sou da Assembleia de Deus digo, olha, nós temos a presença de Deus. Da onde que vem essa presença? Ela vem de nós ou é misericórdia e graça de Deus? É misericórdia e graça de Deus. Ela nos foi dada por Deus de forma imerecida? Foi. Então por que eu acho que eu sou alguma coisa? Por que eu da Assembleia de Deus vou achar que eu sou alguma coisa em relação aos demais? Eles também receberam. Eles também têm. Então é isso, né? Esse vídeo é extremamente importante que as pessoas ouçam, assistam, entendam. Essa é a postura correta do cristão, entender que se ele tem alguma coisa, se ele é alguma coisa, se ele faz alguma coisa no ministério, seja lá qual for, na denominação, seja lá qual for, se a denominação tem alguma história, algum legado, é porque Deus fez, é porque Deus deu, é porque Deus permitiu, é porque Deus abençoou. Então não é deles, eles receberam. Qual que é a distinção entre outra que também recebeu, que também não é deles? Não há distinção nenhuma. E essa advertência que Paulo faz é extraordinária. Por que agir como se nós nunca tivéssemos recebido? Ou seja, nós somos os caras. Nós somos divinos. Nós temos o poder em nós mesmos e o poder emana de nós e não vem de Deus. Isso é bobagem, irmãos. Bobagem. Né? Absolutamente bobagem. Agora vamos lá. O perigo de considerar-se detentor das chaves do céu. Aqui nós vamos falar de Mateus 16. Já vamos finalizar, né? Perigo de considerar-se detentor das chaves dos céus. Mateus 16, 18 e 19. 2 versículos curtos que causaram ali uma confusão. Meu Deus do céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não está escrito edificarei a minha denominação, né? Mas é a minha igreja. E qual igreja que Jesus está falando? Igreja corpo místico do Senhor, que consiste de todos, universalmente, em todas as eras, daqueles que genuinamente foram chamados por Deus e têm o seu nome escrito no céu. É essa igreja que Jesus está dizendo. Ele não está falando de denominação. Não está falando de denominação. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que texto interessante, né? E os defensores, então, o catolicismo, né, do dogma da sucessão apostólica, interpretaram extremamente errado, né, e equivocada esse texto, né, pessoal? Retornando então, pessoal, nós tivemos um pequeno corte aqui e agora nós já restabelecemos aqui o meu notebook. Então vamos lá, nós estamos falando do perigo de considerar-se detentor das chaves dos céus, né? Então, Mateus 16, 18 e 19 fala sobre então Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falamos de quem é essa igreja, né? E essa questão das chaves, né? Que dá essa ideia de que um grupo específico de pessoas, né? Ou uma denominação específica, então teriam essa autoridade de ligar e desligar, né? Se é de fato isso que Deus está conferindo a uma pessoa, né? E aí você tem essa ideia equivocada do dogma da sucessão apostólica, tá? Que não é verdade, mas o objetivo aqui não é fazer uma exposição, né, apologética em relação a isso, tá? E fazer uma refutação apologética e teológica em relação a isso. Não. O que eu quero falar é sobre a questão do problema do exclusivismo, né? E qualquer um que é evangélico sabe que esse texto, o que ele está de fato dizendo, e nega afirmativamente, né, a questão da
sucessão apostólica, né? O problema é que muitas igrejas evangélicas, mesmo negando a sucessão apostólica, acabam cometendo o mesmo erro ao defender qualquer tipo de exclusivismo, tá? Porque sucessão apostólica é exclusivismo, né? Somente aquele grupo específico é sucessor dos apóstolos, portanto, somente eles detêm essas chaves, né? Que ligam e desligam e tal, né? Então vamos lá. Quando que a igreja evangélica comete o mesmo equívoco de forma diferente? Quando consideram outras denominações como inferiores ou ilegítimas por questões meramente periféricas e superficiais. Então, quando um membro de uma denominação considera uma outra denominação inferior à sua, né, por questão meramente periférica e superficial, ou de preferência, né, ou ilegítima, ele está fazendo isso, ele está criando uma exclusividade, né? Ele está defendendo o exclusivismo, né? Quando olham membros de outras denominações com desprezo e sentimentos de superioridade, né? Então isso acontece, pessoal. Tem membros de denominação que desprezam outras denominações ou pessoas que são membros de outras denominações. Claro que você tem que entender que há a possibilidade, de fato, existem algumas denominações que são realmente péssimas denominações. Péssimas denominações. O problema é que, como eu disse, ainda que sejam péssimas denominações, né, você tem a questão de que elas existem, né, e tem a liberdade para existir. Né? Você pode até mesmo tentar converter essas pessoas, fazer elas sair dessas denominações que são péssimas, ok, mas você não pode tratá-las como seres inferiores simplesmente pelo fato de elas não fazer parte da sua denominação. Porque nós temos que entender uma coisa, você não pode nem inferiorizar alguém que não é cristão. Né? Você não pode se sentir superior pelo fato de você ser cristão e a outra pessoa não ser. Por quê? Porque a mesma coisa, a misericórdia que foi revelada e ofertada a você, também é ofertada a ela. E é bem provável que, se você não cuidar e não vigiar, ela acabe entrando e você ficando do lado de fora do reino dos céus. Por quê? Porque existe a questão da vigilância, né? Ela pode se arrepender e se tornar muito mais fiel do que você é. Né? Então, qualquer sentimento de superioridade é condenado pelas Escrituras. Né? Então, você não pode, né, por fato de você ser de uma denominação X, né, e inferiorizar, né, ou condenar quem é de uma denominação Y. Quando condenam, difamam e demonizam pessoas por sair de sua denominação e irem para outra ou abrirem outra denominação. Aqui também é muito recorrente. E eu sou absolutamente contra isso. Pessoas que condenam, difamam e demonizam pessoas porque saíram da denominação ao qual essas pessoas fazem parte. Isso aqui é vergonhoso, absolutamente vergonhoso. Né? Porque eu sou da Assembleia de Deus e o fulano saiu da Assembleia de Deus, então ele não presta. Né? Isso é extremamente vergonhoso para mim, tá? Para mim. E tem muita gente que faz isso, infelizmente pessoas instruídas que fazem isso. É uma vergonha, né? Vocês que fazem isso são uma vergonha para o evangelho. Tá? Que faz esse tipo de... E tem pessoas que fazem campanhas difamatórias contra pessoas que saem de uma denominação. Né? E na pessoa dos líderes ainda. Na pessoa dos líderes fazem campanhas difamatórias. Né? Por quê? Porque às vezes aconteceu um atrito. E às vezes o causador desse atrito são esses líderes. Né? Isso acontece. E aí quando a pessoa sai, aí esses líderes, para justificar a canalice do que eles fizeram, eles acabam demonizando e criando campanhas defamatórias contra essas pessoas que saíram. Eu, né, tenho convicções e sou fiéis a elas. Então eu absolutamente abomino esse tipo de comportamento. Eu não compactuo, não aceito, né, esse tipo de comportamento. Quem fazer isso vai ter que se acertar com Deus, porque essa pessoa é mentirosa e hipócrita. Tá? Não tem nada de Deus na vida de alguém que faz isso. Eu sou absolutamente contra isso, tá, irmãos? Bem claro. Por último, a conclusão é que uma coisa é a Igreja de Cristo e outras são as denominações cristãs. Nenhuma denominação é exclusivamente a Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo não está submetida exclusivamente às denominações. Então, olha só, essa é a conclusão de tudo que nós falamos. Uma coisa é a Igreja de Cristo e outras são as denominações cristãs. Nenhuma denominação é exclusivamente a Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo não está submetida exclusivamente às denominações. A Igreja de Cristo existe nas denominações, através das denominações, além das denominações, apesar das denominações, independentemente das
denominações. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo. Essa definição eu acho extraordinária, né? A Igreja de Cristo existe nas denominações, através das denominações, além das denominações, apesar das denominações e independentemente das denominações, né? O sistema ao qual nós vemos, né, a organização dos grupos de pessoas e grupos de cristãos é o sistema denominacional? É. Então, a igreja existe nesse sistema, através desse sistema, além desse sistema, apesar desse sistema, independentemente desse sistema. A igreja, o corpo místico de Jesus Cristo, existe antes delas, permanece existindo e permanecerá existindo mesmo que elas eventualmente desapareçam e criem-se novos sistemas de organização de grupos cristãos, tá? Ponto final, tá? Ponto final. Essa é a minha opinião sobre igreja versus denominações. Até mais, pessoal.